que vai prestar o concurso vestibular à CAF este final de semana, eu tenho aqui algumas dicas, algumas observações que poderão ajudar você aí nesse momento final, nessa revisãozinha final aí, antes da prova, e deixar você um pouquinho mais tranquilo quanto a ela. Então, preste atenção na primeira. A primeira fala sobre transmissões de calor. Dá uma revisadinha em condução térmica, convecção, irradiação térmica ou radiação, tá? E procurem estudar um pouquinho sobre esses fenômenos. Não cai tanto, mas tá na hora, tá? E a outra dica rapidinha, essa a CAF adora, tá? É sobre uma lei lá da calorimetria, Q igual a mc delta T. Eu sei que a maioria de vocês sabem, quantidade de calor, massa, calor específico sensível, variação de temperatura. Isso aqui é uma fórmula, é o que macete, é bem conhecido de vocês, só toma cuidado que a CAF adora pedir temperatura final de equilíbrio, ou seja, ela vai colocar uma substância, por exemplo, bem rapidinho, eu coloco uma quantidade de água, vai ter lá a massa da água, o calor específico sensível da água, e a temperatura dela inicial. E eles colocam aqui numa mistura, por exemplo, um pedaço de ferro. Eles vão colocar aqui um parafuso, né? Ó, um parafuso, isso aqui é um parafuso, tranquilo? E o parafuso vai ter a massa do ferro, né? A massa do ferro, vai ter o calor específico sensível do ferro e a temperatura inicial do ferro. Que temperatura vai ficar no final? A mistura do prego quente, do parafuso quente, com a água que estava um pouquinho mais fria, né? Então nós vamos ter uma temperatura final. E lembra que é só fazer o mc delta T da água mais o mc delta T do ferro e igualar a zero. Professor, como faz isso? Você vai fazer massa da água vezes o Czinho da água, vezes a variação de temperatura da água, que é a temperatura dela final, que é o que você quer encontrar, menos a inicial, mais a massa do ferro, Czinho do ferro, delta T do ferro, igual a zero. Fazendo essa relação, você consegue achar a temperatura final. É uma tendência da nossa provinha para esse final de semana. Pode acontecer. E a outra, transformação de energia. Nessa matéria, na parte de transformação de energia, que ela é muito cobrada no Enem, muito também no vestibular, então esse é um chute bem bacana para acertar. Pode ser que não caia? Pode, mas tendência é legal. Eu quero que você tome cuidado. Imagine o seguinte, ó. Um móvel com velocidade. Bom, você já sabe que se ele tiver velocidade, primeiro, um móvel com velocidade, móvel massa, né? Vai ter massa. Velocidade, ele tem aqui uma chamada energia cinética, certo? No momento que esse móvel se desloca e começa a subir uma rampa, ou vice-versa, um móvel descendo, ele ganhando altitude ou perdendo altitude, ele está fazendo uma transformação de energia. A gente sabe que ele vai perder velocidade ao subir. Então, vamos lembrar, a energia cinética, que é relacionada com velocidade, mv² sobre 2, a energia cinética vai diminuindo ao subir. Por quê? A velocidade vai diminuindo. E ela vai ganhando o quê? Uma energia potencial gravitacional. Então, nesse momento, para você saber, por exemplo, qual é a altitude máxima que esse bloquinho pode adquirir, você vai fazer o quê? Energia cinética igual a energia potencial gravitacional, que é mgh. mgh. Caso eles não te deem a massa na prova, por favor, lembra, como é uma equação de energias, olha só, a energia cinética transformando-se em energia potencial gravitacional, independe da massa. Independe da massa, você consegue isolar e vai descobrir, por exemplo, qual a velocidade ou qual é a altura que ela vai conseguir atingir esse bloquinho, fazendo essa equação aqui, substituindo esses valores. Eu sei que você já viu esse conteúdo, portanto, eu não sei fazer ele. Tenta buscar e resolver um pouquinho rapidinho buscando esse conhecimento aqui, tranquilo? Isso está em transformação de energia e deem uma olhada também em energia potencial elástica, tudo bem? Esse é o nosso terceiro tópico, né? O nosso quarto tópico ali é o básico que sempre está lá na prova. Movimento retilíneo e uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, tá? E gráficos disso tudo, tá? Gráficos do movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Então, procurem dar uma revisada nesses conteúdos, naquelas principais fórmulas. E eu conto que as principais fórmulas que caíram em todos esses últimos vestibulares, eles sempre estão pedindo, então é um chute bem bacana, podemos errar sempre, né? Mas é uma probabilidade muito grande porque sempre vem aparecendo. As fórmulas principais, né, dependendo da denominação e a denotação de cada um das grandezas físicas que tem ali, mas nós temos algumas formulazinhas da cinemática e é interessante você dar uma revisada também. E agora, sim, a prova da CAF, ela tem um probleminha às vezes que você tem que tomar cuidado com vetores. Quando eles fizerem, por exemplo, um automóvel
Ou, melhor ainda, um barco desce um rio e, de repente, o barco vem nessa posição aqui, também tenta atravessar o rio. Não vão pelos desenhos, tá? Então, a CAF ela tem uma tendência a fazer o desenho não proporcional ou uma questão até de uma dinâmica do desenho não ser proporcional. Isso também acontece nos outros vestibulares, é claro, vão pelo texto, tá? Então, se ele disser, os dois vetores fazem 90 graus entre si, ortogonais. Mas no desenho não está aparecendo 90, ó. Esse aqui com esse aqui está aparecendo uns 30. Vá pelo enunciado, tome esse cuidado, tá? Então, vamos estudar um pouquinho sobre vetores ou quaisquer outras grandezas vetoriais que eles usem vetores. Cuidado, não fica olhando para o desenho. Vai lá e enumera certinho no teu texto. É uma característica da CAF fazer um errozinho em cima disso aqui, tranquilo? Leis de Newton, por favor, revisem tudo, tá? Revisem tudo o quê, professor? A parte teórica, os enunciados da lei de Newton, tá? Leis de Newton, enunciados teóricos. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Lei da inércia, vamos tentar entender o que é a lei da inércia. Cuidado com as frasezinhas que já apareceram lá, do tipo, um corpo, para estar em repouso, não deve ter força atuando sobre ele. Mentira. Para estar em repouso ou movimento retilíneo e uniforme, ou seja, sempre indo na mesma direção, sentido e na mesma velocidade em módulo, para que haja repouso ou MRU, a resultante tem que ser zero. Ele tem que estar livre da ação de forças. Livre da ação de forças, cuidado, não significa dizer que não tem força atuando. Significa que o total de forças que puxa para um lado é igual ao que puxa para o outro lado, anulando-se, tá? A resultante é zero. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, lei F. Vamos lembrar aqui a formulazinha? Fundamental da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Toma cuidado. Nessa formulazinha aqui, a força é a força resultante que você utiliza, a massa é a massa total do sistema e ali a aceleração. E um cuidado maior ainda com a terceira lei de Newton, que eles são apaixonados, tá? A terceira lei de Newton, gostaram do apagador? A terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. É a lei do no mundo todo mundo bate, todo mundo apanha, né? A famosa, o cara deu um tapão na orelha do indivíduo. Então, o que significa dizer, tecnicamente falando, fisicamente falando, que o outro indivíduo deu uma baita de uma orelhada na mão do cara. Fisicamente falando, ação e reação. A toda força de ação, existe uma força de reação. Porque não existe como aparecer uma força sem aparecer a outra, que é a força de reação. Que tem a mesma, olha só, ação e reação. A força de ação e de reação. A força de ação tem mesmo módulo, mesmo valor. Eu dei um tapão com 100 newtons. A orelha deu uma orelhada com 100 newtons. Tem mesmo módulo, igual direção. Direção, lembrando, é a linha onde as forças estão sendo aplicadas. Por exemplo, na horizontal. Tá? Direção, só que tem sentidos opostos. E cuidado, não existe exceção. Toda força de ação tem uma força de reação. A toda força de ação existe uma de reação. E ela sempre tem o mesmo módulo, mesmo valor numérico, mesma valoração na grandeza física ali. Não existe exceção. Tá? Então, se eles colocarem, por exemplo, lá, uma pedra foi atirada no vidro. A pedra apertou o vidro com mais força que o vidro apertou a pedra. Por isso que o vidro quebrou. Mentira. Eles sempre se apertam com a mesma força. A diferença é que o vidro não aguentou a resistência dessa força que eles se aplicaram e ele acabou rompendo. Tá? Não existe exceção, mesmo que pareça assim, tranquilo. Então, este é sobre lei de Newton, dá uma revisada nas três ali. Claro que tem algumas aplicações da lei de Newton, como contato entre blocos e tudo mais. Quem tivesse tempo para revisar, se já não estudou, né? Dá uma estudadinha também. Rapidinho outro. Espelhos esféricos. Espelhos esféricos, quem deu uma revisada nas provas da CAF, percebeu que eles estão ali sempre piscando pra gente, sempre dizendo assim, estou aqui, né? Espelhos esféricos. Nos espelhos esféricos, nós temos os espelhos côncavos, que são aqueles que são representados com peludinho atrás, sim ou não? Você vai ver a representação dele, reflete a parte interna, e também nós temos os espelhos convexos. Não estou dando aula, estou pedindo para você dar uma revisadinha, tá? Espelhos convexos, aqueles espelhos que refletem a parte de fora, como a gente diz, tá? Tecnicamente, você vai aprender lá depois estudando. Mas olha só, espelhos convexos. O que importa disso? Não vamos esquecer da lei da equação de Gauss, que é 1 sobre o foco é igual a 1 sobre distância do objeto, mais 1 sobre distância
da imagem, existe essa fórmula que eles sempre relacionam com essa aqui, ó, aumento linear. O aumento linear da imagem é igual ao tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, ou menos distância da imagem dividido pela distância do objeto. Pessoal, essa fórmulazinha aqui, geralmente eles utilizam para descobrir um dos dois aqui, ó, distância do objeto ou distância da imagem. Você sabe essa fórmula serve para você descobrir ou distância focal, ou distância do objeto, ou distância da imagem. O que você faz nessa brincadeira aqui? Substitui os valores, vai achar. Só que vai estar te faltando um, possivelmente, lá no vestibular. Vai estar faltando um, então ele disse que o objeto é o dobro do tamanho da imagem. Ou, a imagem é o dobro do tamanho do objeto. É o A, é o aumento. Se falar que a imagem deu o dobro do tamanho do objeto, é o 2. O A vale 2. Você substitui, vai saber o tamanho do objeto, tamanho da imagem, ou distância do objeto, distância da imagem, para poder substituir na nossa fórmula aqui, tá? Isso não é uma aula, isso são só algumas dicas aqui, tá? E a última, que eu também vejo aparecendo nos últimos vestibulares, todos os últimos anos, bem com calma. Se concentra. Pressão atmosférica. Veja como funciona a altitude, quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica, como trabalha isso, só que dentro da disciplina com empuxo. Empuxo, aquela força que aparece nos corpos quando eles estão imersos em algo fluídico, fluido, tá? Por exemplo, nesse exato momento, existe uma força puxando você de baixo para cima. Essa força se chama empuxo. Por quê, professor, que existe essa força? Eu estou sozinho aqui no ar, como que essa força existe? Você deslocou uma massa de fluido. Todo o corpo que está dentro ou está imerso em um fluido, ele tem que deslocar para que ele esteja ali, claro, né? Para que ele possa ocupar esse espaço, eu desloquei. E exatamente o peso desse fluido que eu desloquei é a força que aparece contrária ao meu peso. Aparece me aliviando. Por isso que você fica mais leve dentro de uma piscina, dentro da água, tá? Dentro da água, o que você fez? Você se inseriu no fluido, deslocou uma quantidade de água. O peso da água que você deslocou, se você pudesse pesar aquela água, o peso da água que você deslocou, você tem uma força te puxando para cima. Por isso que é normal, claro, uma pessoa que é mais volumosa, uma pessoa mais gordinha, que ocupa mais espaço, quando ela entrar na água, ela vai deslocar mais água. Qual é o peso daquela água? É a força que vai aparecer puxando ela para cima. Por isso que você fica mais leve na água. Mas cuidado com as frases assim, ó. Dentro da água, o seu peso diminui? Não, o seu peso continua o mesmo. O que acontece é que o seu peso está para baixo e aparece uma força para cima te empurrando, chamada empuxo. E esse empuxo deixa, daí, no final das contas, você mais leve, como o chamado peso aparente. Tranquilo? Revisem esses tópicos. Se tiver tempo, claro, consiga mais, mas nós estamos em cima do horário e nós vamos conseguir aqui fazer uma revisãozinha bem legalzinha para você, né? Você sentando a bundinha no caderno aí e trabalhando, tá bom? Desejo a vocês ótima prova, boa sorte e show!